A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto de lei que trata da internação compulsória de dependentes químicos e traficantes de drogas já presos e que sejam viciados. O texto prevê que o tratamento pode ser imposto ao usuário de droga por decisão judicial. A matéria ainda vai passar pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e também pela Comissão de Constituição e Justiça. Para debater a internação compulsória, o Repórter Brasil convidou a professora de psiquiatria da Universidade de Brasília, Maria Célia Vitor, e Rosimeire Silva, da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Rosimeire, na sua opinião, a internação compulsória é cabível, pode ser feita, deve ser feita em alguma situação? Acho que internar, cuidar de alguém que precisa de cuidado, é sempre uma resposta necessária e própria da saúde. Para isso, nós não precisamos, para cuidar de ninguém, seja ele um usuário de drogas ou qualquer outra questão clínica, a gente não precisa transformar o usuário num criminoso. Internação compulsória é um ato judicial. Então, me parece que é preciso primeiro desfazer esse engano, desfazer esse equívoco, né? E internação compulsória, o juiz só vai decidi-la e nós só precisamos que um juiz entre quando o usuário comete algum delito. Quando um portador de sofrimento mental comete um delito, você tem um dispositivo de uma internação compulsória, que é a aplicação de uma medida de segurança. Então, acho que é preciso separar, né, essa confusão, distinguir compulsório de involuntário, que é um ato feito contra a vontade do paciente. A Maria Célia me parece ter uma posição um pouquinho diferente. Sim. Há situações em que é desejável ou admissível a internação compulsória? Eu discordo do posicionamento dela, porque o que a gente tem que entender é que a dependência química, pelo próprio conceito da Organização Mundial de Saúde, é que é uma doença cerebral crônica com recidivas. Partindo desse princípio, a gente tem que entender que é uma doença. E nós temos algumas substâncias que são muito devastadoras para o funcionamento cerebral e o crack é uma delas. É uma droga que tem um alto poder de dependência e um alto poder de destruição para a vida da pessoa. Então, aquelas pessoas que já estão dominadas pela substância, que já têm alterações psíquicas muito graves, onde nós temos circuitos neuronais muito devastados pelo uso dessa substância, que não tem famílias que possam olhar por elas e que elas estão com risco de perder a vida, nós precisamos de ter uma medida eficiente para salvar essas pessoas, porque são doentes graves. Então, é importante esse entendimento e o entendimento também que esse recurso judicial é uma tentativa drástica de salvar essa população, que é uma população limitada, né? Que não são todos os pacientes que precisam desse tipo de intervenção. Olha, mas a senhora discorda? Discordo, né? Porque acho que nós concordamos, Maria Célia, como profissionais de saúde que somos, né? E não precisamos sequer entrar na descrição, nós sabemos avaliar um quadro grave. Sabemos decidir quando há uma gravidade, quando há um risco, né? Mas nós sabemos também, principalmente nós, da saúde mental, que nós temos muito mais chances de tratar e de produzir efeitos terapêuticos positivos quando a gente trata o sujeito com a pessoa consentindo com esse tratamento. Mesmo diante do abandono. No caso da dependência, principalmente do crack, existem alterações, inclusive comprovadas em estudos de neuroimagem, em que há uma redução do funcionamento cognitivo, das funções cognitivas, que incapacita o usuário de crack de tomar a decisão. É a característica da doença grave, é a perda da liberdade. Então, este procedimento, ele é um procedimento inicial em que nada se resolve se nós não tivermos um tratamento efetivo, porque aí vai entrar as intervenções motivacionais, o trabalho Maria que é Célia, necessário mas ser nós feito. não podemos reduzir o que fazemos, seja como psiquiatra ou como psicólogo, a uma intervenção que é pontual. Porque nós sabemos que não é a internação, seja na clínica da saúde mental, na clínica da psiquiatria, eu quero que você me responda. ou na clínica... Só um instante. Não, mas eu acho isso importante para esclarecer. O que nós vamos fazer... Eu queria só concluir o raciocínio. Sim, mas eu acho isso importante. O que nós vamos fazer, porque eu estou sendo prática, aqueles usuários graves que estão com alterações cognitivas graves, que estão com doenças clínicas graves, que não têm familiar. Qual que vai ser a atitude que nós vamos fazer? Então são pacientes graves. Eu são posso pacientes te graves. Vamos escutar a resposta. E vou te responder, Maria Célia, com 20 anos de experiência prática na clínica da saúde mental.
Primeiro, dizendo o seguinte: você também, como profissional da saúde mental, tenho certeza 23 anos também. que concordará comigo. Então, uma boa experiência temos nós. Sim, Não? sim. Então, acho que você vai concordar comigo que a tese da perda da liberdade, que se coloca, que você argumenta, né, em relação ao Não sou eu que crack. argumento. Sim, não, como Sou eu que argumento desse argumento, momento. não é um argumento meu. Como não é um argumento nem meu nem seu, apenas, né, mas é teórico. Esse mesmo argumento da perda da liberdade... Também não é teórico. Você sabe o que eu fico minutinho, preocupada? Eu só um acho minuto, importante, Maria mas Célia, eu deixa eu acho tentar importante concluir. porque o doente está na rua. Pois é, Maria Célia. Ele está na rua. E como é que nós vamos fazer para salvar essa pessoa? Ele não tem família, ele está morrendo. Maria Célia, eu queria só concluir. Né? Ok. Tem esse mesmo argumento da perda da liberdade era o argumento que justificava a internação involuntária do portador de sofrimento mental. Não tem muito tempo. Tem pouco mais de 20 anos que a reforma psiquiátrica demonstrou para esse país que há inúmeras outras possibilidades de tratamento. E, exatamente por reconhecer que, num determinado momento, o sujeito está grave, ele precisa de cuidado, e ele pode, inclusive, se manifestar contra esse cuidado, quem cuida tem o dever ético de cuidar. E ele pode fazer de avaliar a gravidade e salvar a vida também. Mas isso é porque o dever ético significa resgatar a pessoa. Resgatar a pessoa. Sim, concordo plenamente. A pessoa grave, ela não vai transformar. conseguir, você que tem 20 anos de psicologia, você sabe muito bem que o dependente químico, na grande maioria dos casos, eles não vão por iniciativa própria. Não, e é por isso que a maioria não precisa, algo. mas a maioria não precisa, né, dos dependentes. Eu trabalho há 23 anos com dependência química. Você sabe que a maioria não precisa com de dependência química, né? E eu trabalho em vários óbvio. níveis de instância, Sim. tanto de internação, quanto hospital, comunidade terapêutica, ambulatório. Então, a gente sabe que o dependente químico não procura espontaneamente. Isso é uma característica da doença. Porém, a grande maioria não precisa de internação compulsória. Estes casos que não precisam de internação compulsória, existem intervenções motivacionais que façam com que eles... Eu quero ver, um instante, por favor. Eu quero saber da senhora, antes, o seguinte, a senhora reconhece alguma, para ver se eu entendi bem, a senhora reconhece alguma situação em que a pessoa perca o controle e precise de ajuda além da sua própria vontade? A senhora reconhece isso? Sim. E não sou só isso eu. Quem atesta é o psiquiatra. E isso está assegurado pela lei da reforma psiquiátrica. E isso não é internação compulsória. Isso se chama internação involuntária. Mas aí é só uma questão de nomes, ou eu estou enganado? Não é só uma questão de nome. Não é, a diferença semântica tem uma diferença real. Internação involuntária é um ato de um profissional de saúde. Internação compulsória é prescrição de uma pena. Então, eu acho que é preciso que a saúde tenha clareza quando ela está reivindicando, diante de um quadro grave, de uma situação grave, em que essa pessoa não tem condição de decidir, mas tem um profissional que cuida, que avalia que é preciso, inclusive internar, esse profissional tem o recurso de internar involuntariamente e ele tem que informar ao Ministério Público. O grande equívoco do PL, que está em tramitação na Câmara, inclusive, é de retirar todas as garantias do portador, do usuário de drogas, como a lei prevê. Muito bem. PL, como a senhora disse, é um projeto de lei que está em tramitação, passou hoje pelo Senado, vai à Câmara ainda, e de qualquer maneira é uma longa tramitação pela frente. São 2 PLs. Mais de um projeto de lei. Tem um na Câmara e o Repórter Senado. Brasil, com certeza, vai voltar ao tema. Eu agradeço muito a presença das duas. Uma boa noite. Agradeço. Obrigada.